Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Prático, podcast do curso prático. Hoje o assunto é de extrema relevância para aqueles que estão em busca de aprovação do tão sonhado concurso de prático de navios. Hoje iremos falar sobre procrastinação. Como se preparar para o concurso altamente competitivo como o de prático de navios, quando o objetivo parece estar tão longe? Ou melhor, parecia, pois há rumores de um novo edital. Mas antes de adentrarmos ao tema, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o Dr. Marcos, ele é médico e pós-graduado em psiquiatria. Também temos o psicoterapeuta e pós-graduado em filosofia aplicada, Ian Tariq. Muito obrigada por estarem aqui, por aceitarem o nosso convite. Antes de iniciarmos, falarmos dos pós e contras, primeiro nós precisamos entender o que de fato é a procrastinação. Tarik, seria apenas preguiça ou algo mais profundo? Ou porque o nosso cérebro parece resistir tanto a tarefas que são importantes, mas não urgentes, como o estudo a longo prazo, por exemplo? É, a procrastinação ela é uma experiência bastante complexa, né? A gente, na linguagem corrente, a gente costuma resumir essas coisas em figuras de linguagem, né? E dar nomes simples, né? Então a gente tem que fazer dar um passo atrás, um passo propedêutico e tentar ajustar primeiro a gramática, né? Tentar dar o nome certo para as coisas, porque senão a gente vai numa tentativa de definir termos, né? E aí cada um entende o que quiser, né? Nessas palavras da linguagem comum e a gente acaba perdendo de vista a definição real da coisa e colocando né, com precisão ali o bisturi no problema para ajustar em cada pessoa, né? Na terapia a gente é sempre muito preciso e cada vida é uma vida, cada experiência tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Então é claro que é uma experiência bastante complexa e a gente vai desenvolver aqui. Sim. E, doutor Marcos, existem causas fisiológicas que aumentam a tendência da procrastinação, como, por exemplo, um sono ruim, alimentação, sedentarismo? Essas causas, elas podem influenciar a procrastinação? Olha, com certeza podem influenciar, né, esses fatores fisiológicos, fatores neuroquímicos, né, privação de sono, por exemplo, ela reduz a atividade do córtex pré-frontal, né, que é justamente a região responsável pelo planejamento e autocontrole, né, e o sedentarismo também acaba agravando isso, né, porque ele libera naturalmente, ele reduz a liberação natural ali de dopamina e de serotonina também, né, que são neurotransmissores diretamente ligados à motivação e ao foco. E aí eu acredito que no decorrer aqui do podcast a gente vai acabar falando os artifícios que muitos estudantes acabam recorrendo para reequilibrar ou então para aumentar, né, esses neurotransmissores, né? Além Exato. disso, obviamente, desequilíbrios hormonais também podem afetar, né, o próprio alterações na tireoide, questões relacionadas à resistência à insulina, deficiências de vitaminas, né? Esses fatores podem também ocasionar uma predisposição, né? Uma coisa que vai potencializar essa coisa da procrastinação, que acaba sendo também um desajuste na nossa personalidade, que o Ian ele deve aprofundar daqui a pouquinho. Sim, a preparação para o concurso de práticos de navios, por exemplo, tem sido uma batalha muito difícil, árdua durante anos. E acredito que isso pode prejudicar a mente até mesmo daqueles que estão extremamente motivados, porque o último concurso foi há 13 anos, então o que torna um prato cheio para uma procrastinação, né? E então, Ian, como o medo de fracassar ou perfeccionismo podem se camuflar como procrastinação? Então, todas essas experiências, se a gente for tentar descrevê-las com precisão, elas têm a sua particularidade, né? O perfeccionismo, que é uma tentativa desordenada de, de ajustar o mundo com uma minúcia
que essa perfeição não cabe nas nossas mãos, né? Existe uma instabilidade que é constitutiva da experiência humana, né? Então é óbvio que a gente tenta sempre dar o nosso melhor, lutar com todas as nossas forças, né? Buscar a perfeição, mas o caminho da perfeição é um caminho, não um caminho que a gente está de fato tentando encontrar o ponto final, né? Porque se você encontra o ponto final da perfeição, o instante seguinte não tem mais luta, né? Não tem mais caminho para ser percorrido. Você entende? Então o perfeccionismo ele é uma espécie de uma desordem, mas no fundo, ele expressa um movimento natural constitutivo da personalidade de tentar dominar a realidade que se apresenta, né? A gente está sempre Sim, tentando fazer isso de alguma maneira. Então, o perfeccionismo ele entra nessa questão aí. Veja, a palavra perfeição ela pode, ela é muito equívoca, né? Ela tem muitas acepções aí se a gente for olhar para a maneira como as pessoas usam, às vezes até entendida como uma grande mal, né? Quem busca a perfeição, perfeição não existe, a gente ouve isso, né? exato. Então você vê, sempre que aparece esse sufixo ismo, né? Parece que é uma doença. Não sei se você repara isso. Então, o perfeccionismo isso já denota na própria linguagem, né? Na gramática, isso já mostra que tem uma desordem, tem um desajuste Uhum. ali. Temos uma grande novidade para você que está se preparando com seriedade para o concurso de prático de navios. Vem aí as inscrições para o curso Master Ship Handling for the Marine. De 28 a 30 de abril de 2025, você poderá garantir a sua vaga, com início das aulas dia 3 de maio aos finais de semana. Será uma oportunidade única para aprofundar o seu conhecimento em uma das publicações mais importantes e técnicas. E mais, ao se inscrever, você receberá uma apostila ilustrada com dicas e esquemas objetivos, um material essencial para consolidar os seus estudos. Estude com profundidade, prepare-se com os melhores. Curso Master Ship Handling for the Marine. Inscrições abertas de 28 a 30 de abril. Porque, veja, por exemplo, no caso de um concurso, como você falou, né, que não abre há 12, 13 anos, né? Exato. O Você medo de colocar a sua fracassar. esperança, pois é, você colocar a sua esperança de perfeição, né, num lugar que não pode ser antevisto, né? Você não tem certeza de quando vai acontecer, é, é até difícil, né? Você, vamos dizer, trilhar passo a passo, você provar, né? Cada passo Exatamente. que vai rumar em direção àquela perfeição pretendida. Mas olha, se você não tem um ideal, né, uma pretensão de realizar uma determinada perfeição, você também não consegue se mover, né? A grande motivação que a gente pode tentar encontrar na nossa vida, ela sempre deve ser uma tentativa de realizar uma perfeição que não acaba nesse tempo, né? Então, veja, a princípio, não tem nada de errado em você não saber quando isso vai se realizar. Porque se você prestar atenção, as grandes obras, né, as grandes vidas que a gente olha e admira muito, elas são vidas assim, não é isso? São Sim. vidas que estão lutando por uma conquista que frequentemente a gente não sabe muito bem quando vai ser realizada. E ainda assim as pessoas não perdem a sua força, né, de lutar por elas. O problema eu acho que não é esse. O problema é que quando você atende a um chamado desse tipo, né, para exercer uma profissão, né, qualquer Exato. profissão, faculdade ou um concurso, quando você atende a um chamado desse, nem sempre o seu chamado ele é realmente uma vocação completa, né? Então, aqui a gente vai tocar nesse ponto, né, para a gente tentar entender o que que é uma verdadeira vocação, Uhum. assim, compreendida na sua completude, né? A perfeição da vocação e o que são vocações falsas, né? Ou vamos dizer, sintomas é, meio fraturados de uma vocação parcial, né? Que de alguma Uhum. maneira chama a nossa atenção, mas não é bem aquilo que era para a gente estar fazendo, né? Então você vê, por exemplo, Isso estaria atrelado, por é, exemplo, ao propósito? A um propósito de isso, vida? Ou sim, não sim. O que necessariamente? Não, sim, perfeitamente. O propósito de vida. Então você vê, por exemplo, ó, você vê a vida de um nobre, né? Em tempos antigos, né? O que que era um nobre, um príncipe que iria herdar um reino? Ele não sabe quando ele vai herdar esse reino.
ele tem uma linhagem que vem atrás dele, né? Um passado. Hoje a gente não tem muito isso mais, né? Porque quando você Uhum. pensa na palavra vocação, vocação, essa palavra vem do latim vocare, significa um chamado, né? Alguma coisa está te chamando, né? Venha me realizar, venha me dominar, venha cumprir essa missão no mundo, né? A vocação é isso aí. Só que hoje em dia, em tempos antigos, né? Aqui a gente é muito jovem para ter percebido isso na carne, mas basta você ouvir histórias das pessoas antigas que você sabe como é que eram as vocações antigamente. As vocações antigamente, elas eram é, continuidades de uma história. A pessoa ela era incerta, inserida numa história que a antecedia e que, portanto, pesava sobre os ombros dela. Era uma responsabilidade dada, herdada, né? Uhum. Então as pessoas não ficavam muito olhando para os lados. O filho do médico era médico, É um o filho do foco, sapateiro né? era sapateiro, não é isso? E existe uma cobrança de uma vocação familiar, né? Daí vem os sobrenomes, né? Que muitas vezes denotam profissões. Se você reparar bem. Então, você vê, por exemplo, né, os grandes heróis, né, que lutam as guerras, por exemplo. Se você for olhar como é que você motiva um soldado para morrer numa guerra, para se dar pelo seu país, se entregar pelo seu país, pela sua pátria, você fala das histórias, né? De quem já morreu antes dele, da grande história de heroísmo, né? E de luta da nobreza que é ele entregar a vida em sacrifício por algo muito maior do que ele. Então ele consegue lutar, né? Ainda que no tempo dele aquela tradição já tenha passado, aquele peso da tradição pesa sobre os ombros dele e ele consegue lutar com força, né? Ou, por Uhum. exemplo, a história de um. Você pega eu sei que o nosso assunto não é religião, mas mesmo para quem não tem religião, vai entender o que eu estou dizendo, né? Você olha, pega, por exemplo, um sujeito que é católico e a finalidade da vida dele é a vida eterna, ainda que ele não consiga realizar a perfeição aqui e agora, ele está sempre olhando para o passado e acreditando numa grande promessa, de uma grande finalidade. Uhum. Então ele sabe que ele não vai cumprir aqui nesse mundo, mas os grandes heróis da igreja, por exemplo, são aqueles que deram sangue por ela, né? Exato. Morreram por essa promessa de fidelidade. Então, assim, a grande coisa aqui é a gente começar a entender assim, como que eu faço para abraçar essa vocação completamente. Eu quero ser prático. Essa é a minha missão. Como é que eu faço para abraçar isso completamente? Ou isso é só um desejo assim, meio, sabe, meio desatento? Ah, achei legal, achei legal. Bom, pode ser que tenha acontecido isso, mas se você prestar atenção no tamanho que isso tem, talvez, talvez o camarada está estudando, ele não sabe muito bem o tamanho do lugar que ele está entrando, né? Exato. Mas se ele prestar atenção e ele trouxer o peso dessa história, dessa finalidade, ele olhar vidas humanas reais, biografias de homens que fizeram isso no passado, entender em amplitude o que é essa missão aí na vida, ele, ele vai encorpar essa vocação. Isso vai ganhar volume no coração dele, você entendeu? Não Exato. só uma coisa muito muito material assim, que é o que muitas vezes acontece. Você ouviu falar, viu uma foto de alguém no Instagram, às vezes isso não é suficiente, né? É, deixa de ser Então algo eu acho que superficial, né? E passa a sim, ser claro. vida, né? É, Literalmente um eu, propósito. eu me lembro quando eu estava estudando para o Colégio Naval, que na época não tinha muita internet. Eu entrei no Colégio Naval em 2004, né? E, e eu lembro que eu ficava procurando na internet as pessoas que já passaram para o Colégio Naval, para eu poder ter algum contato com elas, né? Para, de certa forma, eu tentar experimentar aquela realidade do que era ser aluno do Colégio Naval. E aquilo me motivava muito, ter contato com quem já passou por aquele processo e venceu e hoje vive a vida que eu almejo viver, né? Em breve. Então, acho que o que o Ian está falando tem muito a ver com isso, né? Desse contato com quem já caminhou por onde eu quero caminhar. E aí a gente Isso é acaba tendo mais importante, força né? para executar as coisas aqui no presente, né?
Exato, você É, conversando com pessoas que você gostaria, você se espelha, isso é uma motivação também, né? sim. E a gente está sempre tentando. Você já reparou que a gente tem uma certa inclinação para o passado, para tentar entender de onde a gente veio, né? Todo mundo quer saber assim, Sempre. cara, de onde veio meu bisavô? Qual que é o país, né? A etnia dos meus tataravós? Aí faz tatuagem e quer fazer aquilo Exato. durar, né? A gente quer trazer para o presente uma memória, uma presença do passado e encarná-la na nossa vida. A gente está sempre tentando fazer isso. O que que é isso, se não se inserir, se reinserir numa tradição que não é propriamente a sua, mas agora que você entrou no mundo, você recebeu ela como herança, né? Por uma dinastia, né? Uma continuidade familiar. Só que hoje isso não é mais muito, a gente não está muito mais sensível a isso, né? A gente meio que. Por quê? Porque agora muitas coisas se apresentam ao mesmo tempo para nós. A gente não sabe muito bem Exatamente. como lutar. E eu acho que esse ponto aqui é um ponto relevante para esse caso, né? Por quê? É uma luta dificílima que está sendo travada. Você passar num concurso muito concorrido, que você não sabe bem quando vai se realizar, não é isso? E aí você fica se questionando: caraca, será que vale a pena eu ficar esses anos todos estudando? E a relação candidato-vaga é muito grande, será que eu vou passar? E eu não sei nem se vai ter o concurso. Ou seja, ó, o que que é, o que que é a força de uma decisão dessa e que o camarada não desiste? A força dessa decisão é a fidelidade que você tem a ela, não é isso? O que que é a força de um homem casado que fez uma promessa de fidelidade para a esposa? A força dele é não ficar olhando para outras mulheres, né? É isso. Ele não fica olhando, ele não fica se colocando em lugares que vão aparecer outras mulheres para seduzi-lo. Ele preserva o olhar dele. Os sentidos dele são todos para a esposa. Então ele se protege. Ele quer viver a perfeição na presença do amor para quem ele prometeu fidelidade até a morte. Então ele não fica se largando por aí e olhando para todos os lados. Não é assim? Então Exato. uma coisa que acontece muito hoje, por exemplo, o cara ele escolhe, ó, o argumento dele para escolher uma profissão, por exemplo, o Marcos é médico. Há muito tempo que eu ouço o Marcos falar, a gente é muito amigo, né? Nos conhecemos há bastante tempo, mas eu, por exemplo, atendo paciente, eu tenho um paciente, por exemplo, que queria muito ser médico. Só que eu desconfiei que ele queria realmente, comecei a fazer perguntas e na hora, pouco tempo depois, eu descobri que ele não queria ser médico coisa nenhuma. Por que que ele não queria ser médico coisa nenhuma? Porque assim, a gente vai identificando trejeitos na fala que denunciam essas frouxidões, né? E aí eu Uhum. fui perturbando ali para saber, e aí eu fui descobrir o quê? Que ele, né, ele estava, a imaginação dele estava impregnada com cenas glamurosas de Instagram, de filme, Doctor não Aquela sei o vida de quê, Instagram, seriado. né? Pois é. Só que ele, quando eu comecei a falar do que era a vida de um médico, e eu pedi para ele fazer esse exercício de olhar no YouTube, conversar com médicos reais, saber como é isso, na hora ele desanimou. Por quê? Porque ele viu um pedaço, né? Um Uma pedacinho, uma fração. fatia daquela vocação que estava chamando ele com uma voz. É tipo um canto da sereia, né? Uhum. Tipo, a sereia é bonita, é bela e tudo mais. Quando você vai e atende, ela te leva para a morte, né? Então, ou seja, quando ele percebeu o tamanho dessa vocação, tanto o exemplo que eu dei antes dos nobres, né, que lutam para ser reis, para serem senhores de uma terra. Todo mundo que olha assim e vê um cara, mas o cara é o rei, né, cara? Que maneiro que deve ser um rei. É maneiro, mas o rei ele era o comandante do exército, né? Ele estava à frente da batalha e ele podia morrer, como Luís IX, rei da França, né? Morreu em combate. Então assim, essas grandes coisas, por exemplo, ser prático é uma grande vocação, né? Uma coisa, né, que tem uma É uma envergadura, né? extrema É difícil dimensão. conquistar, é um grande salário, é uma grande atividade, né, importante, né, delicada, né? O camarada erra uma manobra daquela ali, é um prejuízo enorme, né? Exato. Então é uma grande atividade de responsabilidade. Não é só um salário legal, né, e tudo mais, uma carga horária honesta e digna de trabalho. Não, é muito mais coisa, né? E principalmente o argumento, né? O argumento não pode ser só a materialidade, né? Tempo de trabalho, salário, tem que ser mais coisa.
Isso que o Marcos falou, de ter visto o militar, de ter olhado a farda do militar, visto como é a vida do cara, o que que ele faz, o que que é o serviço à pátria, o que que é o juramento, tudo que vai revestindo e vai dando camadas e camadas, né, de beleza, né, de nobreza para a imaginação dele, e ele vai falando, não, cara, é isso mesmo que eu quero. Então, essas coisas aqui que eu tô te falando, elas vão dando força para a gente assumir um compromisso com essa promessa de fidelidade. Porque não é só mais a materialidade da coisa, o prazer e o conforto que está envolvido ali. Porque se esse for o seu argumento, quando ficar difícil, parece que você está falhando, né? Você entrou naquilo só para ficar tranquilinho e trabalhar pouco e ganhar muito, não dá. Você vai ficar fraco. Pô. Você tem que entrar naquilo com o coração, né? Com o coração dilatado para abraçar o amor inteiro, né? Com toda a luta Exato. que ele oferece. E a luta que essa profissão oferece, ela é proporcional ao conforto e o tamanho da renda que ela vai gerar ali para a pessoa, que ela vai oferecer à pessoa, tudo isso é proporcional. Então, o camarada ele tem que entrar nesse combate, né, com a disposição certa, né, de um guerreiro que não pode querer encontrar o fim. Você vê, o soldado que desembarca do veículo, né, ô Marcos, esperando ver o fim da guerra, ele já perdeu, né? Ele já perdeu. Ele tem que entrar para matar e morrer, assim, na analogia que a gente está fazendo. Sim, Então, o sim. camarada, ele tem que fazer isso, né? E entender o passado, a tradição dessa coisa, vai alargar o coração dele, vai dilatar o coração dele, e ele precisa entender que se ele quer ser fiel à escolha dele, ele não pode manchar os olhos, os sentidos dele, as imagens interiores dele, na memória e na imaginação, com outras promessas de amor. Porque você recebe uma vocação, só que você fica ouvindo para as outras, ouvindo as outras. Então você viu lá, eu quero ser prático, uma missão árdua. Só que você fica lá pesquisando o cursinho não sei o quê, a faculdade não sei o que lá, Banco do Brasil. Quanto mais você prova outras degusta, né? Outras promessas, mais elas vão entrando no caminho entre você e a tua grande vocação. E quando você estiver fraco nessa promessa primeira, você vai querer, né, ser feliz com as outras, porque elas te prometem uma felicidade. Então, muito dessa desistência, procrastinação, né? Procrastinar é deixar para depois, né? Esse é o sentido da palavra, deixar para amanhã, né? O cras do latim é amanhã. Então, deixar para amanhã. Ou seja, se você reparar, ao longo do nosso dia, muitas coisas nos chamam, né? Você já reparou isso? É uma Muitas coisas nos chamam. enxurrada de informações, né, que vem ao longo do nosso dia, desde a hora que a gente acorda. Muita gente dizem que até pegar no celular de manhã é muito ruim, porque nós ainda estamos acordando, nós nem vimos ainda a luz do dia e já tá ali com a luz do celular no olho. Então é muita informação ao mesmo tempo. Preciso parar para estudar, Sim. mas tem ali os vídeos, Reels, eu vou ficar rolando ali os Reels. Então é muita coisa, muita informação para nos tirar do nosso foco. Uhum. E aí, só que eu te pergunto uma coisa: tem presenças que nos chamam e nós não resistimos a elas, e outras nós conseguimos resistir. Se as pessoas entenderem a diferença dessas presenças, a dignidade delas, elas não erram mais aí. Pelo seguinte, você pode ignorar o seu planinho de estudo que você fez. Você pode ignorar o livro que você abriu para ler e parou na metade. Você pode ignorar a série da televisão. Você pode ignorar uma opção de coisa, né? Pagar um boleto, né? Tem gente que vai empurrando para frente. Você vai ignorando algumas coisas, né? Agora, o choro de um filho, Marcos tem alguns aí em casa, né? Como é que você ignora o choro de um filho, né? Como é que você ignora o chamado de uma esposa que está doente no quarto? Como é que você ignora a ligação de uma mãe que estava aflita em casa por alguma questão? Como é que você ignora a ligação do teu comandante que te pagou uma missão importante, você precisa respondê-lo, dar um feedback? Essas coisas não são ignoráveis. Então você percebe que se você pega a sua vocação, a sua decisão, o seu roteiro pretendido, e você sai da solidão e começa a mobiliar aquela missão com outras vidas e faz com que aquilo seja uma missão da comunidade,
e você se percebe naquela profissão, naquela função, como alguém que está servindo a comunidade verdadeiramente, e isso se toca com o que eu estava falando antes, porque a história, a tradição vai dizer qual é o lugar daquela ação na sociedade, né? Então o trabalho tem essa dignidade que foi perdido na modernidade, né? O trabalho hoje em dia virou uma atividade laboral que me dá dinheiro para eu ter prazer. Essas pessoas são muito fracas, pô. As inscrições para o curso Master Sys e SMCP estão abertas até amanhã, 25 de abril de 2025. As aulas acontecem neste final de semana, nos dias 26 e 27 de abril, no formato presencial aqui no Rio de Janeiro, com foco total em 2 publicações essenciais e recorrentes no processo seletivo: o Código Internacional de Sinais e o SMCP. Além da imersão, você receberá uma apostila ilustrada desenvolvida para facilitar e aprofundar os seus estudos. Não deixe para depois. Entre em contato conosco e garanta já a sua vaga. Se você for lá nos tratados antigos, né, dos gregos, Aristóteles ele vai definir o trabalho como um serviço à comunidade por uma espécie de amizade cívica. Ou seja, eu tenho um amor pelas pessoas que são meus concidadãos, ainda que eu não as conheça. Então, é uma espécie de você está cumprindo uma missão, um serviço, né? Só que hoje a gente escolhe vocação e profissão pelas razões mais, né, Aleatoriamente. estranhas. E não por uma fidelidade de um serviço. Ali eu vou derramar meu sangue. E ali vai nascer uma obra que vai fazer os meus amores durarem, Edificar. a sociedade. Isso, pronto. Entendeu? Então, eu acho que. Bom, toquei em muitos pontos aqui, né? Que são relevantes aí. Para finalizar, eu acho que tem um ponto aqui de ajuste de roteiro, né? Porque se você fez um roteiro para estudar para uma coisa e você não fez o ajuste dele com a realidade que se apresenta para você, você vai falhar, né? Porque você fez um roteiro difícil demais, complexo demais, e você, conforme falha, vai perdendo, você vai esgaçando, né? A sua esperança ali, porque você está falhando, né? O que nos dá motivação dia a dia é você olhar para o pedacinho do roteiro que você planejou e você cumpriu ele com excelência. O pedacinho, né? Dia após dia. E você vai expandindo. O domínio é expansivo. Quando você quer morder um pedaço desse tamanho de uma vez só, você não consegue, falha. Não consegue, falha. Não consegue, falha. Aí uma hora você vai começar a achar que não é a tua vocação. Então, a gente precisa ser humilde, né? E começar a dominar o nosso mundinho ali de pouquinho a pouquinho, né? São pequenas metas, E né? exato. E o que vocês estão fazendo, oferecendo um curso, já dá isso meio que de mão beijada para o cara ali, né? Um planejamento, uma sequência de aulas, um horário certo para estudar. Eu imagino que vocês deem essas orientações e salvam as pessoas de traírem as suas promessas. Por quê? Se eu me inscrevi no curso de vocês para ser prático e eu não estou conseguindo estudar, aparece em mim um problema, né? E quando aparece em mim um problema, uma fraqueza, eu fico me olhando e tento me salvar, né? Dessa dor. Aí eu fico procurando um remédio. Igual quando, se a minha barriga começar a doer, a minha consciência vai olhar para lá e eu vou procurar o Marcos. Marcos, me arruma um remédio para a minha dor de barriga, né? Então, se eu começo a falhar nos estudos e isso provoca uma dor na minha alma, o que eu vou fazer? Ao invés de eu renovar a minha fidelidade àquela promessa e ajustar o meu roteiro para dar certo, o que eu faço? Eu fico na internet procurando um remédio. Só, entendeu? Um remédio final, né? Uma Sim. injeção dessa que você toma assim na UPA, né? E sai de lá novo, né? Que tem umas. Então as pessoas, o mundo hoje é muito da gratificação imediata, da injeção que vai resolver a doença na hora. E aí o Resultados Marcos vai lá, dá rápidos. uma dose. Pois é, só que nem tudo na nossa vida é desse tipo, né? Por exemplo, rotina de estudo, rotina de atividade física, rotina de acordar e organizar a vida em casa. Isso não é desse tipo. Não são remédios imediatos e solitários, injeções que resolvem. São lutas diárias e constantes com uma atenção consciente e vigilante, porque tudo vai dar errado vez ou outra. Vai acontecer uma coisa com um parente, um filho vai passar mal, você vai Vai ficar sair doente, da você vai ter que rotina, ajustar o né? roteiro. Sim, é óbvio, E faz entendeu? Então parte. as pessoas precisam.
Pois é, precisam parar de procurar remédio fácil e imediato para as coisas. E descobrir um novo método de estudo japonês que agora vai dar certo. Aí você fica trocando, né? De remédio em remédio. Só que o doutor falou assim, cara, toma esse remédio. Não, Marco, toma esse remédio todo dia, 12 horas, 12 em 12 horas por 45 dias. Se você não fizer isso, não tem efeito. E as pessoas não querem demorar mais nas coisas para dominar o sofrimento que tem ali. Então, um grande Exatamente. exercício é as pessoas aprenderem o seguinte: olha, se tá ruim, é porque no início é ruim, pô. Então, sustenta a dor ali, porque uma hora vai estabilizar. Igual aquele velho exemplo do nosso mestre, né, o Marcos, professor Diego Reis. Você começa a dirigir, é, um, é, uma, é uma dificuldade, é um terror, né, dirigir. Só que quando estabiliza, não é mais nada, parece que você está andando, né, na rua, né? Você não precisa pensar em nada, você só está dirigindo. E você pode fazer outras coisas enquanto está fazendo aquilo. Deixa de ser um sofrimento. Só que para você acontecer essa estabilidade, você tem que persistir. Aquilo precisa ter uma duração, né? Exato. Muitos alunos, Então, muitos estudantes, eles recorrem realmente a remédios, como, por exemplo, Ritalina, né, entre outros, para driblar a procrastinação. E, doutor Marcos, qual seria a sua opinião sobre isso? Olha, realmente isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais frequente, né? Esse fenômeno, principalmente disso aqui, né? Você fica zapeando, zapeando Reels, Reels, Reels. Exato. Você fica na presença de um monte de conteúdo ao mesmo tempo, num intervalo curto de tempo, e com isso você gera, obviamente que você vai gerar em você um déficit de atenção quando você precisa demorar mais diante de algum conteúdo que você precisa estudar, né? Então, isso tem gerado um déficit de atenção. E as pessoas recorrem, né, a medicações que são psicoestimulantes, né? E aí a pessoa acaba recorrendo àquela medicação ali sem indicação médica nenhuma, né? E são medicações que podem gerar efeitos colaterais importantes, podem gerar taquicardia, podem gerar a ansiedade, ela pode aumentar, pode ter efeito rebote, né? A pessoa, quando deixa de tomar, ela fica muito mal, pode ter dependência psicológica também. Então, é uma coisa que tem acontecido demais e é uma pena, porque no final das contas, se o cara faz uma situação sem um acompanhamento médico, ele pode piorar a situação dele. Existem indicações? Existem indicações, mas é preciso que a pessoa ela busque um atendimento médico para a gente entender quais sintomas ela tem e saber se ela tem, se ela é uma pessoa elegível ali a começar uma medicação nesse sentido, né? Porque tomar assim por conta própria pode ser muito perigoso realmente. Exato. E muitos alunos acabam dizendo, né? Eu só consigo estudar ali com remédio, ou consigo estudar sobre alta pressão. E isso seria um padrão neurológico real mesmo, esse estudo sobre pressão? Porque, por exemplo, nós estamos há 13 anos sem um concurso, um edital. E há rumores de um novo edital. Então, ele entra naquela adrenalina, eu preciso estudar. Então, isso é um padrão neurológico real ou se torna apenas um hábito do eu preciso estudar sobre pressão? Eu só estudo sobre pressão, né, na verdade. Isso tem tudo a ver com a procrastinação, né? Mas qual é a pressão aqui? O que o Ian falou o que o Ian falou bastante, né? Você está estudando para prático para quê? Por que você está estudando para prático? Por quê? Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu fiz medicina não porque era meu sonho ser médico, é porque eu era pai já, era esposo, e eu buscava uma alternativa de carreira para tentar passar mais tempo de qualidade com a minha família, ser melhor remunerado e passar mais tempo de qualidade com a minha família. E foi isso que me motivou durante toda a faculdade. Graças a Deus eu não perdi nenhuma matéria. Por quê? Porque a minha mente ela estava nisso. Quando eu estava numa dificuldade muito grande, eu pensava nisso. Então, essa vocação, ser médico, ela surgiu como algo complementar a uma vocação maior, de ser esposo, de ser pai, Nossa, que alguém mais interessante. presente, mais atento, né?
E eu sei que o pessoal que está assistindo agora, está estudando para prático, tem muita gente que olha para esse concurso, essa oportunidade, e, e pensa também dessa forma. Caramba, é uma oportunidade de eu poder ser um marido melhor, de eu poder ter, eu sei que tem muito médico estudando para prático também, de eu poder sair dos plantões, né? De eu poder, pô, ter uma qualidade de vida melhor, passar mais tempo com a minha família, porque o trabalho ele vai me gratificar com um bom salário e eu vou ter mais tempo, né? Então, esse estudar sob pressão para um candidato para esse concurso, isso precisa ser minimizado o máximo possível. Por quê? Porque a gente não tem previsão de edital, pô. A pressão que tem que existir é a seguinte: olha, eu preciso estudar agora, porque eu quero estar mais tempo com a minha família, eu quero estar atento à criação dos meus filhos, eu quero estar atento às necessidades da minha esposa. Minha esposa pede tanto atenção para mim, eu quero estar atento a ela, eu quero estar com tempo com ela. É isso que tem que fazer pressão em você para que você planeje um roteiro de estudos e cumpra aquele roteiro de estudos. Você está entendendo? Perfeito. Mas existem causas neurológicas? Existem, né? A psiquiatria tem um fenômeno chamado atenção motivada por urgência. Isso é comum a alguns transtornos psiquiátricos. E aí o camarada, se desconfiar que é uma coisa exacerbada, ele precisa realmente procurar um profissional que possa ajudá-lo. Porque em alguns casos, a medicação entra como algo que vai fazer muita diferença na performance do cara. Vai deixar o cara em pé de igualdade com outras pessoas que não têm o transtorno. Por exemplo, o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma coisa que a gente, para diagnosticar, a gente vai lá atrás, vai lá na infância do cara, porque é um transtorno, né? A priori é um transtorno do neurodesenvolvimento. Só que a gente sabe que isso aqui tem gerado muito déficit de atenção nas pessoas, Exato. justamente por impelir você a ficar na presença de um monte de conteúdo curto, né? Num período de tempo curto, e você fica ali durante horas e você perde seu dia todo ali. Então eu sei que isso aqui é uma luta para muita gente que está assistindo a gente, mas a gente consegue ajustar. Obviamente que a terapia é fundamental também. A pessoa tem um terapeuta, alguém que vai, né, de tempos em tempos conversar para reorganizar a mente da pessoa, para mostrar como funciona a personalidade da pessoa, onde estão os pontos sensíveis que ela deve trabalhar, né, quais são as lutas que ela deve lutar. Então isso é muito importante. Exato. E às vezes muitos alunos eles acabam usando essa justificativa para driblar ali o estudo, né? Fala que está cansado demais. Então, como ajudar esses alunos a diferenciar o cansaço legítimo de procrastinação? O que seria o descanso e a autossabotagem? O cansaço legítimo, ele vem, obviamente, após um esforço Uma consistente, né? E ele exaustão, né? melhora, exato, ele melhora com repouso, né? Já a fuga mental, não. A fuga mental é quando o camarada pula a tarefa antes mesmo de começar. Ou passa o dia em tarefas totalmente periféricas, né? Para não encarar o essencial. O que ele precisa, o que ele quer. É a vontade dele, não é isso? A vontade dele é vencida pelo desejo dele ali do presente agora, da coisa aqui, né? Entende? Então, assim, Exatamente. se depois de um descanso você não volta mais produtivo, é uma fuga, né? Se sente alívio, né? Se sente, pô, um foco renovado, aí sim, aí é um descanso legítimo. O segredo acaba estando né? O segredo acaba estando na intenção por trás daquela pausa ali que você está fazendo, né? Qual a intenção aquilo ali, né? Então, são coisas aí que você precisa pensar sobre, né? Para Ex ajustar o teu dia a dia. ajustar a rota, né, às vezes é uma Isso, fuga e na verdade é apenas uma procrastinação, você está fugindo dos seus estudos. exato. Você já reservou as datas dos nossos super simulados?
Os simulados do curso prático são uma excelente oportunidade para testar os seus conhecimentos em condições que simulam uma situação real de prova. As provas serão aplicadas e corrigidas presencialmente nos dias 14 de junho e 6 de dezembro de 2025. Os super simulados são gratuitos para alunos que estão ativos em qualquer um de nossos produtos. Em breve divulgaremos o período de inscrição, mas desde já, salve essas datas na sua agenda e, se necessário, reserve suas passagens com antecedência. E tem alguma técnica, alguma prática que vocês recomendam para quem precisa manter uma rotina de estudo constante por anos? Porque tem pessoas aqui que estão há 10 anos estudando, há 5 anos estudando, há 3 anos. Então, tem alguma prática que vocês recomendam para manter essa rotina? Então, a prática que eu recomendaria para essas pessoas é que, primeiro, elas não tentassem fazer isso sozinhas, né? Porque tentar fazer as coisas sozinho, hoje em dia, na internet, vocês sabem bem, o que mais existe é conteúdo, cursos, mentorias, formações para fazer o cara ser o cara, para ele ser o bichão sozinho. São cursos de autossuficiência. Seja você o cara, domine o mundo sozinho. Você não pode depender de ninguém. Essas coisas vão inserindo você numa espiral, né, de miséria, de solidão. E eu te digo uma coisa, olha, se esse for o preço para você passar num concurso, é bom que você nem passe mesmo, entendeu? Porque esse vai ser o argumento central de uma história de derrota. E aqui, vocês não estão vendendo só um curso, um preparatório para a pessoa passar num concurso, vocês orientam a pessoa sobre, vamos dizer, eh, regiões paralelas ali da vida delas que, de alguma maneira, dialogam com o estudo. Afinal de Sim. contas, ninguém estuda só por estudar ou passa num concurso só por passar. O que o Marcos falou é de extrema relevância. Se não fosse a família dele, não sei se teria sido médico, né? Não sei se teria força. Então, a vocação, o chamado, você percebe que o chamado que o convocava para lutar não era propriamente da medicina em si, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, se tem um cara aqui ouvindo a gente e o amor dele pela medicina é maior que o amor dele por pessoas, pela família, ele vai se ferrar em algum momento, entendeu? Ele vai se apaixonar tanto pelo hospital, para as coisas ali, que ele vai abandonar os filhos, a esposa em casa. E vai ser infeliz, pô. Então, as pessoas não podem se enfiar numa espiral de solidão. Elas precisam entender assim: olha, nós nascemos para nos sacrificar pelos outros. Isso é simples de perceber. E isso é a natureza do amor. Quando a gente fala amor, é uma palavra difícil de definir, as pessoas ficam tentando falar isso, mas é simples assim: olha, se você olhar para os seus grandes amores da sua vida, você vai perceber na história, na sua história com eles, que você se entregou, você se doou para eles. Você deixou um pedaço seu morrer para que eles tivessem duração, né? Para sustentá-los. Isso é o amor humano, né? A gente os nossos amores cobram de nós um pedaço de nós para a gente carregá-los, né? Então quer dizer, olha, se você vai se transformar tanto numa coisa assim, numa atividade profissional, para abandonar os amores humanos, você vai viver uma vida solitária, completamente solitária. Até quando isso vai dar certo, né? Isso quase nunca dá certo. Graças a Deus, porque tem uma febre que aparece no coração do homem que tira ele dali. Então eu acho que muitas vezes a procrastinação é isso, é uma febre do espírito que fala: cara, o que tu está fazendo aí nessa loucura? Cadê a tua mãe? Cadê a tua namorada? Cadê teu irmão? Cadê teus amigos? Cadê a comunidade? Você está fazendo isso aí para quem? Por que você está fazendo isso? Então o cara, aquilo começa a virar uma convulsão interior no cara e ele não consegue, ele está agitado ou deprimido, ele não consegue ter força para parar e falar: não, eu vou estudar isso aqui agora, meia horinha aqui por dia e tal, porque eu sei o que eu estou fazendo. Essa Eu sei onde tranquilidade eu de quero espírito, chegar. sim, e essa tranquilidade aqui é de quem sabe o que está fazendo, está inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma tradição, ele tem consciência plena, profunda de todos os aspectos da vocação que ele escolheu, ele é fiel ao que ele está fazendo. E isso aqui sozinho é muito difícil.
E se você conseguir sozinho, isso vai ter um dano colateral muito grande também, entendeu? Então Tem não um caia alto nessa história custo, de né? seja o cara sozinho, um alto custo, né? Convoque as pessoas que dependem de você para a sua missão, para cumprir a sua missão com você, entendeu? Divide isso com as pessoas que se preocupam. Vamos dizer, inclui no seu roteiro o quanto de gente você vai ajudar, o quanto você vai servir a comunidade, o quanto do seu salário você vai doar, o quanto do teu tempo vai sobrar e você vai doar para as pessoas. Como que as pessoas estão inclusas no teu roteiro? Ou é só você ali? Entendeu? Isso não dá força para ninguém. Pô. Todo mundo que faz coisa sozinho é meio fraco. Você pode reparar. Dentro disso que o Ian está falando, pessoal, a proposta do curso que eu acho muito interessante, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham, o fundador também do curso, enfim. A proposta realmente é uma vida de comunidade ali, dos alunos, de se ajudarem. Não é à toa que tem simulado presencial, né? Vem gente do Brasil inteiro, o pessoal se reúne, tá um na presença do outro. Por quê? Porque tem uma característica, quem está estudando há muito tempo tem uma característica de ser meio solitário. Se não fizer isso que o Ian falou, de chamar as pessoas, né? Para quem eu tô estudando, por quê? Quem vai se beneficiar disso? E quem está pagando pena agora por causa disso? Se você não chamar essas pessoas, realmente fica complicado, fica difícil. Só que aproveite também o espírito de comunidade que tem no próprio curso, nos próprios alunos. E quando você fala para a maioria das pessoas que está estudando para prático, na verdade, a maioria das pessoas nem fala, né? Nem fala, porque a maioria das pessoas não conhece essa Exato. carreira. Então, porra, tu vai falar, aí tu tem que explicar o que que é, aí, pô, cara, tu vai manobrar navio, aí. Então fica meio complicado, né? Então, assim, aproveitem as relações que se formam, né, entre os alunos, entre as pessoas que querem o mesmo que você, né? Porque aí um ajuda o outro, um ajuda o outro. Uma troca genuína, né? Exatamente, Podem eu lembro falar muito termos bem. mais técnicos, tirar Sim, dúvidas, exatamente. porque é falar com pessoas que entendem daquilo que você está estudando. É muito Estão com o mesmo diferente de objetivo. conversar com um amigo, por Exato. exemplo, que não sabe nem o que é um prático. Exato, exatamente. Então, isso é muito importante. Aproveitar essa atmosfera que o curso proporciona de você estar em contato com os alunos. E acaba que a internet ela serve como uma ferramenta. Você está ali num grupo, você vai lá, tira uma dúvida e tudo mais. Aí marca uma reunião, né? Tem simulado, o pessoal vai discutir o simulado depois. Né? Aquela coisa de cursinho, né? De antigamente mesmo, né? Eu lembro da minha época de Exato. estudar para colégio naval, estudar para vestibular, era assim, né? Era um na presença do outro ali, a gente se juntava, ia para casa de um, virava a noite estudando, e aí simulado. Então, esse é o ambiente que empurra você para que você tenha força para concluir, né? Para chegar lá bem, para chegar no dia da prova bem e conseguir a tão sonhada vaga, né? Exato. Bom, gente, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Pod Prático. Mas antes de encerrar, eu quero abrir o espaço para vocês deixarem aqui um recado direto para quem está nos assistindo. Talvez esteja adiando mais um dia de estudos, lutando contra a rotina ou até mesmo pensando em desistir. Tem um espaço de vocês agora. Aproveitem para deixar o arroba para os nossos alunos seguirem, entenderem, conhecerem vocês um pouco mais. Ian, pode começar. Bom, eu diria para as pessoas que, independente das escolhas que elas fizerem, para que elas tentem ser fiéis e olharem com atenção para poucas coisas e tirarem diante delas, diante dos olhos delas, as distrações que podem traí-las. E uma personalidade que começa a desistir, a sua personalidade ela vai se conformando ela vai ganhando feições de traidor, né, de desistente. Então vai ficando cada vez mais difícil você se reintroduzir no campo de batalha e fazer uma nova promessa, né? Quem já desistiu de uma promessa anterior já não tem mais muito palavra, né? Você não tem credibilidade consigo mesmo. Então, se você decidiu por essa missão, seja fiel a essa missão, mas antes de começá-la,
conheça ela profundamente, né? Conheça ela verdadeiramente e entre nela com o coração de quem quer entregar tudo, né? Porque sem isso a gente vai sempre fazer as coisas pela metade, né? A gente sempre vai entrar metade de nós numa coisa e isso nunca dá muito certo. E aprender a se alegrar com as pequenas conquistas do dia a dia. Por quê? Porque isso é a experiência da felicidade que cabe para nós. Se você olhar para a vida de uma maneira mais ampla, mais complexa, né? Vamos dizer, olha para uma vida inteira, né? Com a amplitude de uma vida inteira. Se você parar para pensar, as pessoas têm uma falsa percepção do que é a felicidade, né? A gente está sempre se enganando com isso. Você pensa assim, quando eu conquistar aquele negócio ali, agora eu vou ser feliz. Aí tu conquista o negócio. No minuto seguinte você enjoou e tem outro negócio. Aí daqui a pouco do outro negócio. Daqui a pouco... Ou seja, cara, se você ficar 15 anos para passar para prático e você botar toda a sua esperança no final, você vai terminar e vai se deprimir. Vai se deprimir. Então você tem que se alegrar com isso aqui, ó. Eu planejei estudar meia horinha por dia. Quando você cumprir esse roteiro e você olhar para o seu dia e falar, eu cumpri, eu fui quem eu tinha que ter sido. Isso tem que ser a alegria da tua vida. Porque quando você passar no concurso, vai ser uma alegria enorme, mas amanhã vai ter outra missão para ser cumprida. E agora o concurso que já foi é um sonho que está enterrado, né? Agora você vai construir outra coisa. Então, essa enganação, né? De achar que, nossa, mas tá longe, né? Tá longe a minha felicidade. Não, 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 não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na meia hora. É aqui e Só que agora. você tá achando que você é muita coisa. Você é aqui, ó. Você tem que se alegrar. A sua boca é desse tamaninho. Então se alegra mastigando essa migalha, porque essa é a sua migalha de hoje. Então é uma espécie de pretensão demais, né? Da gente querer ser feliz demais em pouco tempo, sendo que a gente não entregou nada. E quando finalmente passar, vai ter uma luta daqui a uma semana, porque esse luto, né? Esse luto do sonho morto realizado dura uma semana, duas. Daqui a pouco vai vir outro combate, entendeu? Deixa o seu arroba para o pessoal te seguir no Instagram, se você quiser. Ian_Tarik. Perfeito. Doutor Marcos, o espaço é seu. Gente, obrigado pela oportunidade, né? Tá falando para um público aí tão seleto, uma galera que, uma galera braba mesmo, né? Estudar sem previsão de edital para um concurso desse é, é uma luta, é uma luta. Eu queria deixar aqui alguns sinais de alerta, tá? Se você está me assistindo e se você, né, procrastina, por exemplo, né, por apatia, você está mais apático, né, tem uma desesperança além do normal, falta de prazer nas coisas, né, dificuldade de iniciar tarefas simples por conta de falta de energia, falta de sentido, então por muita preocupação, né, medo de errar, medo de ser julgado, né, são sinais de que você pode ter realmente algum transtorno e medicação pode ajudar você a melhorar. Pode ajudar você a melhorar, né? Então, se você tem aquele perfeccionismo que chega a ser paralisante, né? A pessoa, você quer tudo perfeito, tudo tem que estar perfeito. Você começar a estudar, tudo tem que estar perfeito, É tão né? perfeito que não Pode, sai do lugar. não sai do lugar. E aí você já liga um alerta para um transtorno obsessivo compulsivo. E a medicação pode ajudar, né? Então, assim, eu tô dando esses alertas para vocês, porque se tiverem, por que não procurar um profissional para te orientar? Porque de repente o cara faz um ajuste, coloca uma medicação, cara, tu vai performar muito melhor. Você vai voltar à média do que é o normal. E obviamente, pessoal, terapia, cara, terapia. Não, não isso é uma luta árdua isso daí, né? É uma luta árdua. Você estudar, você não olhar onde está o edital, você não consegue saber, você não sabe. Então, não deixem de procurar ajuda para organizar a cabeça de vocês, né? E não deixem de estar em comunidade. Aproveitem a estrutura que o curso dá para que vocês, né, andem juntos e que esses objetivos diários eles possam ser até compartilhados lá com o pessoal da comunidade, no grupo,
e aí você cresce junto, né? Dia após dia, tá bom? O meu arroba lá nas redes sociais é o arroba doutor, né? DR Marcos com O R Júnior. Doutor Marcos R. Júnior. Então você pode me seguir lá, de vez em quando a gente solta algum conteúdo lá informativo e a gente está à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, sucesso a todos. Espero vê-los em breve aprovados aí nesse concurso de prático. Um abraço. Perfeito, nós que agradecemos a presença de Maravilha. vocês. E se você, nesse episódio, se viu, respire fundo, calma. Procrastinar pode parecer comum, mas não precisa ser o seu destino. O caminho para se tornar um prático começa com pequenas conquistas, uma decisão diária de abrir o caderno, desligar o celular e estudar. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com aquele amigo que vive dizendo: semana que vem eu começo. Até o próximo Pod Prático.